Alvíceras. Êxodo frente e verso, capítulo 3, Bíblia NVT, nova versão transformadora. Na tela. O chamado do resgatador é a primeira perícope, que vai do versículo 1, que vamos estar lendo aqui, e vai até o capítulo 4, versículo 28. Então, na verdade, não é a perícope, né? Eu já expliquei isso em outro momento. É uma parte, é uma divisão um pouco maior do que uma perícope. A NVT, assim como a Bíblia de Jerusalém, ela tem esse acréscimo de divisória, né? A estrutura interna da NVT não é capítulo do capítulo perícope, da perícope versículo, ou enfim, não tem uma divisão tripartite simples, né? Ou seja, perícopes, capítulos e versículos, como a maioria das Bíblias. Mas ela tem ainda subtítulos, né? Partes, subpartes. A Bíblia de Jerusalém tem ainda mais do que ela. Mas aqui na NVT você tem um chamado do resgatador, que vai abranger a perícope Moisés e o arbusto em chamas, que vai do versículo 1 até o versículo, o último versículo, até o versículo 22. Só que ela também vai abranger a próxima perícope, que coincidentemente já vai ser o próximo capítulo, Sinais do Poder do Senhor, já no capítulo 4, mas dentro ainda desta parte chamada o chamado do resgatador, porque de fato o chamado do resgatador, o chamado de Moisés, ele vai se dar no capítulo 3 e vai também pegar o capítulo 4. Tanto é que algumas das esquivas, algumas das desculpas de Moisés para não ser convencido, entre aspas, por Deus a exercer o papel que estava sendo proposto a ele, estão dentro do capítulo 4, né? Então a conversa de Deus com Moisés não se encerra aqui no capítulo 3, ela adentra o capítulo 4. Então vamos para a primeira perícope, Moisés e o arbusto em chamas. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Pausa para comentários. Na última Bíblia, por exemplo, que nós vimos, não sei se vocês estão lembrados, qual foi a última Bíblia que a gente viu? Quem é que lembra aí? Foi a Bíblia Ave Maria. Por exemplo, né, não foi a única, mas por exemplo, na Bíblia Ave Maria, você não vê Sinai aqui, você vê Horebe. Por quê? Já expliquei há alguns vídeos atrás. Porque existe uma alternância entre as Bíblias, com preferência para Horebe aqui, entre Sinai e Horebe. A maioria das Bíblias trazem Horebe. Mas por que isso? Porque existe um debate entre os tradutores, mas é mais do que entre os tradutores, entre os comentaristas, entre os teólogos, sobre qual monte de fato Moisés está apacentando aqui as suas ovelhas. Por que eu digo isso? Porque não era para haver essa polêmica, porque o tradutor, ele olha lá em hebraico, se ele vê Sinai, ele tem que botar Sinai. Se ele vê Horebe, ele tem que botar Horebe, né? E lá no hebraico vem Horebe, não vem Sinai. Por que ele colocou aqui Sinai? Porque foi uma escolha, mais do que uma escolha, foi uma invasão do tradutor, um estupro do tradutor, uma adulteração do tradutor ao texto que ele está traduzindo, uma infidelidade. Era para ele colocar aqui Horebe, ele coloca Sinai, tem um motivo pelo qual ele coloca Sinai. Ele coloca Sinai porque lá no Êxodo capítulo 19, 16 capítulos à frente, quando o povo estiver saindo com Moisés e vier adorar a Deus neste mesmo monte, conforme Deus vai pedir que eles façam, neste mesmo monte, o nome que aparecerá lá em Êxodo 19 vai ser Sinai. Então, o tradutor, por ser religioso, por ser provavelmente aqui
protestante, né? Nós estamos lidando com a NVT, que é uma bíblia da editora Batista, Mundo Cristão, tem a ver com... Tem muito apego aí à Igreja Batista, portanto, dentro do universo protestante. Esse tradutor, ele já vai, para ser fiel, ou pelo menos conveniente aos seus princípios, intenções, valores, ele já vai colocar aqui o mesmo nome, né, Sinai, portanto, que aparecerá lá no capítulo 19. Por quê? Para preservar a tal da infalibilidade bíblica, justamente para que nenhum, entre aspas, sabido venha a ler 19, venha a ler o capítulo 3 e venha levantar a seguinte questão: ora, por que o monte aqui é Sinai e o monte lá será Horebe? E diga, ou conclua, tá vendo só? Estamos diante de um erro bíblico. Na verdade aqui não se trata de erro bíblico, não precisaria ter esse exagero de cuidado. O tradutor poderia colocar Horebe aqui e colocar Sinai lá, sendo fiel ao texto original, e numa nota de rodapé explicar: olha, não se trata aqui de erro não, é porque Sinai e Horebe eram confundidos, né? É uma teoria, não tem muita certeza, não tem como provar isso aqui, mas muitos comentaristas respeitados afirmam que Sinai e Horebe eram na prática o mesmo monte, sendo que alguns comentaristas vão dizer que Horebe era um monte da cordilheira chamada Sinai, ou que o contrário, Sinai era um monte da cordilheira chamada Horebe, ou ainda que Horebe e Sinai eram ambos o mesmo monte, somente o mesmo monte. Pronto, era só colocar essa nota. Nós estamos aqui, afinal de contas, numa Bíblia de estudo. Pois é, mas aí é mais um exemplo de invasão do tradutor ao texto, de estupro de tradução, né? E isso acontece muito, de o tradutor inventar, criar. Não estou falando o autor já inventa, mas o tradutor ainda reinventa. Quer dizer, é a adulteração, muitas vezes, da invenção, da criação literária, da ficção. Muitas vezes são textos ficcionais que ainda por cima passam por um filtro, né, por um certo filtro de transmissão e um outro ainda de tradução. Vamos continuar. Versículo 2. Ali, o anjo do Senhor, com A minúsculo, lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Aqui não gostei muito desse envolto em chamas, porque pode dar na cabeça de alguém a ideia de que o arbusto não estava pegando fogo, ele estava envolvido pelo fogo, e por isso é que o arbusto não se consumia. Logo, não há milagre algum, não há nada demais aqui. Só que eu não gostei desta tradução, por dar a entender, por possibilitar este entendimento, esta compreensão. Isso não explica a admiração extrema de Moisés ao ver o arbusto não se consumindo. Porque se o arbusto não se consumia porque ele não estava de fato pegando fogo, e sim cercado pelo fogo, não seria surpresa ele não estar se consumindo, não é verdade? Mas a tradução que geralmente aparece nas demais Bíblias, que é diferente dessa daqui, é de que o arbusto estava pegando fogo mesmo, não apenas cercado pelo fogo. Se é que a expressão que vem aqui, a expressão que vem aqui, envolto em chamas, se é que essa expressão envolto em chamas, de fato denote inequivocamente esse entendimento de que o arbusto está cercado pelas chamas, e não também pegando fogo. Versículo 3. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto, preciso ver isso de perto. 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. 5. Não se aproxime mais,
O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. 6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Aí vem um próximo parágrafo. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Veja, tem uma diferença aqui na tradução também. A expressão que denota tempo, né, foi retirada aqui da tradução, muito astutamente pelo tradutor, porém, mais uma infidelidade do tradutor. Né, porque a tradução mais correta é aquela que conserva o demarcador de tempo, né, onde fica claro que Deus só agora ouviu, só agora viu a opressão do seu povo e só agora ouviu o seu clamor. Só agora. Esse só agora, ele vem em outras traduções, como já vimos, né, nos últimos vídeos. Em todas as Bíblias, até aqui que a gente viu, Ave Maria, NAA, Mato Soares, tradução ecumênica da Bíblia, CNBB, etc. Em todas elas a gente viu que esse demarcador de tempo vinha. E aí a gente se perguntava: só agora, Yahvé, você viu a opressão do seu povo? Mas ele já vem sendo oprimido há centenas de anos. Só agora, Yahvé, você tem ouvido o seu clamor, mas ele tem clamado há centenas de anos. Só agora você fez alguma coisa. Então o tradutor muito espertamente retira mais um estupro do texto. Ele retira este elemento que demarca o tempo para não dar a entender, para não repassar para o leitor uma ideia de atraso, de letargia da divindade para agir. E isso seria ruim para a leitura devocional, entendeu? Para a leitura mais assim religiosa. Então, as traduções bíblicas, quase sem exceção, ou até sem exceção mesmo, todas elas servem ao, digamos assim, a interpretação religiosa da Bíblia. A Bíblia, ela há muito foi, aliás, desde a nascença, foi instrumentalizada pela visão, pela hermenêutica religiosa, pelo portador da interpretação, por aquele que tem digamos assim, a chancela, o imprimatur, né, para interpretar e dizer a todos como ler aquele texto. Então ela é instrumentalizada pelo clérigo, ela é instrumentalizada pela religião. Então esse camarada que coordena essa tradução, esse camarada, ou esse grupo de líderes religiosos que comandam e dominam a produção de traduções, a produção literária, de impressões de Bíblias, eles não vão deixar, ou vão tentar não deixar escapar qualquer jabuticaba, qualquer falha, qualquer tradução que, de alguma maneira, na concepção deles, exponha alguma falha possível do texto bíblico. Entendendo como falha aqui, na visão deles, qualquer tradução, qualquer exposição literária, né, textual, que venha a induzir o leitor a fazer perguntas sobre a veracidade ou a verossimilhança daquilo que ele lê, e que possa, em última análise, fazer o leitor se afastar do redil, do comando do pastor, né, daquele que comanda, que coordena pastoralmente o redil, ou seja, as pessoas. Então, como objetivo é dominar e manter sob a égide da liderança pastoral as pessoas, inclusive tendo ainda como um propósito último a aquisição de grana, como esse é o objetivo maior, e esses são os objetivos como um todo, então evidentemente que vão ter muito cuidado quando se depararem com textos que possam suscitar
quaisquer tipos de dúvidas, de problemas futuros. Então aqui é um texto que alguém certamente pensou, não, isso aqui vai dar zebra. Vamos tirar esse demarcador de tempo para ninguém ficar perguntando, poxa, tá vendo só agora é que Deus viu a opressão, ouviu o clamor. Então retiraram. Mas mesmo assim, esse tradutor aqui, o tradutor dessa versão aqui da NVT, ele foi mais esperto, né? Ele é mais sagaz do que os outros, nesse ponto, né? Do que os outros que até agora vimos, tá? Lembrando que a nova versão transformadora, aqui em língua portuguesa, na verdade ela é uma tradução não dos originais, é uma tradução da versão da Tyndale House Publishers, né? Então que lá tem esse nome também, nova versão transformadora, mas é uma tradução do inglês, da nova versão transformadora do inglês para o português, tá? Inclusive lá, para ser mais exato, o nome dessa Bíblia é NLT, Study Bible, né? Bíblia de Estudo NLT, tá? Bom, só para deixar claro que a Mundo Cristão pegou o direito de reproduzir a tradução em português da NVT, que lá é NLT Study Bible. Beleza, mas voltando para cá, vamos lá. Então o Senhor, versículo 7, né? Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Veja a diferença, não é que mana leite e mel. Ele aqui deu uma amortecida na expressão e colocou, é uma terra que produz leite e mel. Já assim, digamos assim, tentando facilitar a leitura do leitor, né? Para que ele entenda, olha, é uma terra onde se produz leite e mel, não apenas mana leite e mel, assim, como se fosse maná leite e mel, uma expressão mais assim, mística, né? E sim que é uma terra onde se produz leite e mel, ou seja, dá a entender para o leitor, olha, é uma terra que tem muito gado leiteiro, né? E é uma terra que tem muita abelha, né? Para produzir muito mel. Só que também acho equivocada essa tradução, porque a gente viu que manar leite e mel é uma expressão que aparece até em textos de outros povos da época, povos mesopotâmicos e tal, e a gente viu que é uma expressão idiomática. Manar leite e mel, terra que mana leite e mel, é uma expressão idiomática. Expressões idiomáticas você tem que ter um cuidado muito maior para traduzir, porque algumas delas são quase intraduzíveis. Essa aqui é uma das expressões idiomáticas mais intraduzíveis que nós temos na Bíblia Sagrada, porque realmente não tem como ter muita certeza sobre o que significa terra que mana leite e mel. Assim, a gente tem a gente capta a quintessência da expressão. Ok, significa uma terra fértil. Pronto, realmente, essa é a essência da tradução. Se botar que é uma terra fértil, vai estar traduzindo correto. Não ao pé da letra, mas correto, né? Só que se você quiser fazer uma tradução mais literal, né, a palavra por palavra, você vai ter que botar leite e mel e depois botar uma nota de rodapé dizendo que é uma expressão idiomática que significa isso, terra fértil e tal, terra próspera, e explicar, fazer uma nota exegética sobre a expressão, dizendo que se trata de uma expressão idiomática e tal. Agora, você já no próprio texto, já na própria tradução, né, para o português, você já querer novamente estuprar o texto, novamente fazer uma mudança, uma indução de leitura, você pode estar errando aqui, que é o que exatamente esse tradutor aqui acaba fazendo. Ele muda para
uma terra fértil, espaçosa, uma terra que produz leite e mel. Ao botar que produz, ele acaba induzindo a uma única interpretação, ou seja, é uma terra que onde tem muita vaca, muito gado leiteiro, ou vaca, ou seja, qualquer outro tipo de gado, gado caprino, seja o que for, e também tem muita abelha. Quando na verdade o texto, na sua originalidade, não quer dizer que é uma terra que tem muito gado leiteiro e muita abelha. Quer dizer que é uma terra fértil. Aí quando você vai estudar a expressão, né, a palavra leite e a palavra mel aqui, a gente entra numa série de possibilidades tradutivas que não dá para fechar. E aí o tradutor tem que honestamente revelar que não dá para fechar a questão sobre isso. Onde você tem leite podendo ser substituído por óleo, gordura e até petróleo, né? E já expliquei isso nos últimos vídeos. E mel podendo ser substituído por seiva ou até mesmo resina, ou qualquer coisa que o valha. É onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Jebuseus de Jebus, né, que é o nome antigo de Jerusalém. Sim, Senhor, versículo 9. Aliás, sim, versículo 9. O clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. 10. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Então o objetivo é tirar o povo do Egito, e não apenas levá-lo até ali para fazer uma adoração e voltar. Apesar de que Deus vai falar para Moisés dizer ao faraó exatamente esta última coisa. Dizer ao faraó que vai apenas ali fazer uma adoração, e dando a entender a faraó que Moisés não estaria levando o povo para nunca mais voltar, para sair mesmo. Ou seja, Deus vai mandar Moisés mentir para o faraó. Já vamos chegar lá. 11, próximo parágrafo. 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então, Moisés, com falta de fé, vai peidar na farofa, como se dizia na minha época de adolescente, com um coeficiente de cagaço lá nas pica, como se diz também, vai se esquivar, vai dar o primeiro migué, né? Primeiro caô, primeira desculpa esfarrapada. Não, mas quem sou eu para fazer isso e tal? Isso aqui não é uma pergunta retórica, não, tá? Não é uma pergunta que quer revelar uma certa humildade, não. É uma pergunta de quem tá com medo mesmo e tá doido para dizer para Deus: olha, não me manda não, manda outro, né? Diferentemente de Jesus, que quando recebeu a tarefa ainda mais difícil, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Se possível, ele não ficou dando desculpa não para Deus, né? Bom, então aqui Moisés, com falta de fé, acabou de ver uma teofania tremenda, uma sarça pegando fogo, um ser sobrenatural, o próprio Deus falando com ele, falando que ele é o cara escolhido, só isso, é o cara, dentre todos, ele foi o escolhido. Olha que, né, deferência prestada aí a ele. E ainda assim ele pega: não, mas quem sou eu? Você é o cara que eu escolhi, aí o idiota. Quem sou eu? Você é o cara que eu acabei de escolher. Você é o cara para o qual eu estou aparecendo. Ou eu faço isso para todo mundo? Era para ele nem perguntar isso aqui, entendeu? E outra, a ideia aqui não é quem ele é, e sim quem Deus é. E esse Deus que se revela ali irá com ele. Então, ao perguntar quem sou eu para me apresentar ao faraó, ele parece que está dizendo assim, está achando, né? Poxa, que eu vou me apresentar sozinho. Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Meu amigo, Yahvé acabou de dizer a você que ele chamou você e vai com você. Entendeu? Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Olha, se é Deus, se é Yahvé que está lhe enviando, com que direito você ainda vai voltar a face para Yahvé e perguntar na cara de Yahvé: quem sou eu para ir? Quem sou eu para me apresentar? Você é aquele que foi escolhido pelo próprio Yahvé, logo você é o cara. Fique tranquilo. Você vai sob o envio do maior, do melhor. Então não há o que temer. Era para ser assim a resposta, né?
a idiosincrasia aí de Moisés. No entanto, ele responde com falta de fé, dando miguezinho e tal. Aí, esse é o versículo 11. Versículo 12. Deus respondeu com muita paciência, né? Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, Deus com muita tranquilidade. Cara, fique tranquilo, Moisés. Eu vou com você. Eu vou com você e ainda enviarei um sinal. Ó, o sinal é esse. Aí quando ele fala o sinal é esse, você espera, bom, ele vai dar um sinal, então vai fazer o monte pegar fogo, né? Porque afinal de contas lá em Êxodo 19, a partir do verso 16, quando o povo, quando isso que está sendo aqui antecipado de fato vai acontecer, que é o povo sair do Egito, acampar neste monte aqui chamado de Sinai, e quando isso de fato vier a acontecer, capítulos à frente, quando você vai lá no 19 e lê, você vai ver que o sinal, esse sinal que é prometido aqui, se trata o quê? Se trata de um terremoto no monte, e o monte começa a pegar fogo, a fumegar. E esse é o sinal de Deus, é um sinal de Deus. É Deus que está prometendo o sinal, então o sinal tem que vir da parte dele, a ação é dele. Então você já sabe que esse é o sinal. Então aqui quando você lê no versículo 12, este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. 2 pontos. Aí após os 2 pontos, o que você espera? Bom, Deus vai dizer o sinal que ele vai fazer, a ação que ele vai executar. Só que não é isso que acontece. Olha o que acontece. Depois que você tirar Moisés, né? Você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Ué, esse que é o sinal de Deus? Não, esse é o sinal no máximo de Moisés e do povo, né? Mas não é este sinal que está sendo prometido por Deus. O sinal de Deus, o nome já diz, é sinal de Deus. Então é um agir de Deus. Então aqui você está diante de um texto que acaba caguetando, né? Xnovando, denunciando a ficção ou a ficcionalidade do texto, a artificiosidade ou artificialidade do texto. Ele, claro que não fica assim, não é batom na cueca, como algumas revelações, como alguns trechos, às vezes a gente acaba lendo que realmente acabam explicitando irrefutavelmente que estamos diante de uma obra de ficção. Aqui não chega a ser tão claro, mas nas entrelinhas, claramente, não tão claramente assim, mas assim, visivelmente, digamos assim, percebe-se o leitor mais habilidoso, né, mais entendedor, mais capaz, ele percebe que está diante de um trecho onde o autor, que também é o autor de Êxodo 19, ele, já sabendo o que ele vai escrever mais à frente, que é o sinal de Deus, ele tenta antecipar que, olha, haverá um sinal de Deus, aí bota na boca de Yahvé a revelação, a antecipação desse sinal. Só que aí, ao mesmo tempo, ele não pode, ou ele não quer dizer que esse sinal é esse. Ele quer deixar para depois. Então ele faz Yahvé dizer que vai contar que sinal é e acaba não contando. Ele faz Yahvé dizer assim: eu estarei com você, este é o sinal. Aí quando ele vai dizer então qual é o sinal, tá, qual é o sinal? Aí ele não diz. Ele só diz, ele interrompe: quando vocês estiverem nesse monte, adorarão a Deus neste monte. Aí deveria continuar: e eu, Yahvé, fumegarei, farei o monte pegar fogo, causaria um terremoto. Ah, tá. Aí completaria o entendimento, porque o versículo terminando assim contaria, né? Mostraria, afinal de contas, qual será o tal do sinal. Só que o versículo 12, na boca de Yahvé, revela que será feito um sinal e que esse sinal será este, 2 pontos. Aí não conta qual é o sinal. Meio que ou alguém tirou, ou o próprio autor optou por não querer antecipar, não dar spoiler, né? Seja como for, é visivelmente
uma característica aqui, um sinal, um sintoma de um texto que está sendo elaborado, mas como é muito tempo atrás, né, milhares de anos atrás, é uma obra de ficção muito antiga, né, muito ainda simples, onde a narração, a narrativa ainda era muito rudimentar, não era tão desenvolvida como hoje, né, século XXI. Então, os autores todos não eram tão hábeis com o manuseio da narração, né, com o desenvolvimento das ficções. Versículo 13: Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Aí outra perguntazinha de Moisés para tirar o cu da reta, né, para se esquivar. É outra desculpinha de Moisés. Deus acabou de falar com ele: olha, eu estarei com você, fica tranquilo, enviarei um sinal, né? E ainda assim, depois de tudo isso, Moisés ele continua tentando se esquivar. Não, é porque tá, mas eles vão perguntar eles vão perguntar quem me enviou, aí vai ficar complicado, eles não vão acreditar, é melhor não. Aí o que Deus vai dizer? Versículo 14: Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga a eles: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. 15. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, não é eu sou, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Então diga: eu sou, me enviou. E diga também: Javé, o Deus de seus antepassados, me enviou a vocês. Então o autor ele confunde aqui, né? Ele coloca no mesmo versículo eu sou como sendo o nome de Deus e Javé também. Então já esse negócio de falar que Deus só tem um nome é mentira, tá? Deus tem vários nomes na Bíblia Sagrada. Esse é meu nome para sempre. Tá falando aqui de Javé, o nome pelo qual seria lembrado de geração em geração, ou seja, Javé, Yavé. 16. Agora vai e reúna os líderes de Israel, ou seja, primeiro ele foi ao povo, agora vai aos anciãos. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, isso aqui é uma outra expressão idiomática, né? O Deus de Abraão, toda hora repetida, Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus. De novo outra expressão, né? Muito repetida: os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. 18. Os líderes de Israel, em algumas bíblias aparece aqui anciãos de Israel, aceitarão sua mensagem. Em seguida você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Ou seja, primeiramente aqui Deus ele entende a necessidade de convencer os mais velhos. Moisés não tem que chegar lá: olha, moçada, é o seguinte, Deus apareceu para mim, Javé apareceu para mim, o nome dele é Javé. Ele falou que o nome dele também é Eu Sou, tá? Então ele tem 2 nomes, Javé e Eu Sou. Não sei se vocês sabem aí, tá? Mas enfim, ele apareceu para mim. É o Deus de vocês aí. Ele apareceu para mim e disse para libertar vocês. Então vambora, tô mandando, vem comigo. Não é assim. Deus fala para Moisés: olha, vai lá, fala com o povo, depois fala com os anciãos. Você vai ter que convencer também os anciãos. Convenceu o povo, convenceu principalmente os anciãos. Agora você vai com os anciãos lá no faraó. Pela 3ª vez você vai entregar uma mensagem agora para o chefe de todo o Egito. Aí quando chegar lá, você vai dizer assim, você não vai falar que você vai ali fazer uma você não vai falar que você vai libertar o povo da escravidão e retirá-los para fora do Egito para todo sempre, tá? E fazê-los habitar numa terra muito boa, muito próspera. É claro que eles não vão deixar se você falar assim. Então, Moisés, o que você faz? O que você vai fazer? Você vai mentir para Faraó. Apesar de saber
de vocês saberem que o objetivo é realmente tirar vocês de lá para nunca mais voltarem ao Egito, dando um prejuízo ao faraó que contava com a sua mão de obra gratuita, mão de obra de 600 mil pessoas, segundo a Bíblia. Então, da noite para o dia, ficar sem 600 mil pessoas, sem 600 mil pessoas capazes de trabalhar, né? Porque ali são só, dentro desses 600 mil, são só os homens, né? Não se conta nem as mulheres, porque se contar com mulher e criança passa de 1 milhão, e velho também. Vai dar um tremendo prejuízo para Faraó. É claro que ele não vai deixar. Se você falar que vai sair, não vai voltar. Então você só fala, Moisés, para o Faraó, que você vai ali rapidinho, 3 dias, e já volta. Porque você vai fazer um sacrifício, conta qualquer coisa lá, fala que vai adorar a mim e tal, aquela coisa toda. Então Deus manda Moisés mentir para Faraó. Deus odeia aquele que ama e comete a mentira. Depende da sua interpretação. Se você entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, eu não acredito, digamos assim, incondicionalmente nisso. É preciso ler com muita cautela antes de resumir nessa frase o Deus do Antigo ao Deus do Novo, porque você vai errar. Principalmente se tentar harmonizar uma passagem do Antigo com uma passagem do Novo, algumas passagens do Antigo com algumas passagens do Novo Testamento, né? Então, mas enfim, se você lê nessa clave de que tudo que acontece no Antigo é promovido pelo mesmo Deus, guarnecido pelo mesmo Deus que atua no Novo, você vai ter problemas de interpretação aqui, né? Porque aqui você tá vendo que esse Deus que lá no Novo é dito que ele odeia quem ama e comete a mentira, que mentiroso vai para o inferno, que não pode mentir sob nenhum aspecto, de nenhuma maneira e tal. Pois esse Deus aqui, ele já não apenas autoriza, como ele mesmo é o mentiroso. Ele mesmo manda Moisés mentir. Vai lá e minta. Não diga que você vai levar o povo para fora para nunca mais voltar. Diga que só vai ali, faz uma oração e volta. Pode ser ainda, de repente, em defesa da inerrância bíblica, dizer, ele não está falando para Moisés mentir, ele está falando para Moisés dizer ao faraó que ele vai lá para adorar. E de fato eles foram para adorar. Em Êxodo 19 vai haver uma adoração, né? Sim, mas no contexto que está aqui, fica muito claro, né, que ele está pedindo para Moisés falar, olha, nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios, o objetivo é o quê? Oferecer sacrifício ao Senhor. Mas o objetivo não é oferecer sacrifício ao Senhor, o objetivo é ir para uma terra que mana leite e mel. Esse objetivo, ir para uma terra que mana leite e mel, ele foi repetido 2 vezes só neste capítulo, sem contar fora em outros capítulos, quando foi prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então, realmente não tem como fugir, tá? Aqui é Yahvé falando para Moisés mentir, ou pelo menos omitir a verdade de Faraó. Aí ele continua assim, 19, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Em outras traduções é dito que a não ser depois que eu use da força, né? Aqui ele coloca na terceira pessoa, uma mão poderosa o force, mas na verdade essa mão é claro que é dele mesmo, então não está errado quando você vê na primeira pessoa a minha mão, ou quando você vê na terceira pessoa uma mão poderosa na terceira pessoa. Na prática é a mesma mão, é a mão de Deus. A questão aqui não é essa, a questão é que Yahvé já antecipa para Moisés que não vai adiantar nada ele ir falar com o faraó, porque falando o que ele quiser falar para Faraó, no final das contas, este só irá deixar que ele saia com o povo depois que ele, Yahvé, faça uma série de prodígios, ou seja, as 10 pragas, que vão causar muita destruição, muitas mortes aos egípcios. É o que ele vai dizer aqui agora. 20. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres. E aqui aparece milagres, né? Mas nas outras traduções que vimos até aqui, aparece prodígios.
milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Então, só depois que Deus atuar com vários milagres, você vê aqui milagre, acha que é coisa boa. É boa só se for pro israelita, porque pro egípcio vai matar um monte de gente, vai matar criança recém-nascida, vai matar criança de colo, 5, 6, 7, 8 anos. Os primogênitos todos, inclusive criança mais velha, né? Adolescente, qualquer um que seja primogênito, até adulto mesmo, vai tudo morrer, porque os primogênitos vão morrer. Essa é a pior praga, mas antes desta, 9 outras serão, exaradas por Deus, né? E, enfim, aí é que o faraó vai se convencer. Então, quer dizer, tudo isso que Moisés está fazendo aqui é perda de tempo, é gastação de saliva e de sola de calçado, né? Então a pergunta é: por que então, Yahvé, você já não economizou a saliva de Moisés, o tempo de todo mundo, né, dos anciãos também, do próprio Moisés? Olha, nem vai lá, ele não vai deixar mesmo, deixa eu fazer a minha parte aqui, que eu vou causar uns prejuízos aqui aos egípcios. Aí fica tranquilo, na tua, deixa que eu faça essa parte. Quando o faraó estiver suficientemente quebrantado pela tristeza, deprimido pelas circunstâncias, aí você vai lá e pede, aí ele já vai dizer sim, de cara, né? Mas enfim, é coisa de texto de ficção, né? Então não tenta entender não, é ficção antiga, ficção incipiente, né? Na aurora da ficção, na aurora das narrativas. Então não tente entender. Aí ele continua. 21. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Em alguns versículos, em algumas Bíblias aparece assim: farei com que os egípcios vejam com bons olhos, ou que, assim, farei com que os israelitas caiam nas graças dos egípcios. Aqui ele coloca: farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas. Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte, aí vem no versículo 22, toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Aqui sim é um ponto alto desta tradução da NVT no capítulo 3. Até então, na minha opinião, até o versículo 21, ou até o versículo 20, até o versículo 20, a NVT não ganhava de nenhuma das outras que vimos anteriormente. Achei muito assim, muita ousadia do tradutor. Acho que ele foi muito abusado, se intrometendo na tradução, adulterando a tradução, estuprando a tradução umas 2 ou 3 vezes aqui, como eu já demarquei aqui neste vídeo. Mas aqui eu acho que o abuso dele dessa vez foi acertado, tá? Por quê? Porque realmente esse texto, para o leitor de língua portuguesa, do versículo 22 especialmente, esse texto aqui não fica claro, entendeu? Porque ele diz assim: toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias, até que tudo bem. Olha, aí vem aqui, ó, presta atenção, e das mulheres que as visitam. Nas outras traduções aparece assim: e das mulheres que estejam em sua casa. Aí o leitor de língua portuguesa, e para piorar, não vem nota de rodapé explicando o que significa mulheres que estejam, mulheres que estejam em sua casa. Não vem explicação. Aí o que o tradutor aqui da NVT faz? Ele já altera o texto, já no próprio texto, no corpo do texto, ele já dá a explicação, ele já induz a interpretação correta, já alterando a tradução. Nem é necessário que ele coloque nota de rodapé aqui, porque a mexida que ele faz no texto, a opção tradutiva que ele adota, já induz a leitura correta. Porque aqui, esse negócio de mulheres que estejam, que visitam, que as visitam, ou seja, são as mulheres egípcias que vão visitar, egípcias ou não, que vão visitar
as hebreias que estejam visitando. E visita, gente, naquela época não era só bater na porta: oi, tudo bom? Vim dar um abraço pra você e tchau. Não, a pessoa vinha, ficava um certo tempo, dormia e tudo. Então o que acontece? As mulheres egípcias iriam pedir, as mulheres hebreias iriam pedir às egípcias que moram ao lado, na casa ao lado, porque eles moravam tudo misturado, tá? Não tinha essa separação em guetos. Iriam pedir a elas e também iriam pedir a essas visitantes que não eram israelitas, ou eram egípcias, ou eram de outros povos, mas não iriam sair no êxodo com elas porque não eram egípcias. Pedir a todas elas roupas caras. Aí bota aqui, roupa cara, é uma outra tradução boa, roupa cara. Nas outras traduções aparecem vestidos. Ouro e prata, artigos de ouro e prata, artigos de ouro e prata. Então assim, mas o principal aqui é essa tradução. Em vez de botar as mulheres que estejam na casa, nas suas casas, eles colocaram aqui as mulheres que as visitam. Aqui, essa opção aqui que foi o ponto alto do tradutor em todo o capítulo. Então palmas para ele aqui. Bom, beleza, aí é claro, já comentamos isso aqui, né? É claro que é uma outra coisa muito inverossímil, mas dentro do contexto do Deus dos impossíveis, não é nenhum problema você acreditar que depois de muita gente morrer, depois de 10 pragas contra os egípcios, o povo ainda ia amar de paixão os israelitas, a ponto de, depois de perderem várias pessoas mortas, todo mundo ferrado, pele ferrada, com lepra, com sei o que, com rã que invade a mosca, não sei mais o que, e tanta rio que vira sangue e tal. Depois de tanta coisa que eles acontecem, o povo ainda ia amar de paixão os israelitas, a ponto de dar-lhes todo o ouro e prata, né, os artigos de prata e ouro que eles têm e tal. Vai, meu filho, vai embora, né? Nós te amamos, vai com Deus. Por outro lado também é verossímil, pode ser verossímil, porque eles poderiam pensar assim: quer saber, estamos de saco cheio, não queremos aqui uma 11ª praga não, vamos dar a eles tudo que eles precisam, some daqui, vão embora, a gente quer que vocês vão embora. Então assim, de qualquer maneira, o mais verossímil mesmo aqui, o mais crível mesmo aqui é um texto ficcional, que nada disso aqui aconteceu, mas que o autor escolheu contar dessa maneira a história que ele quer contar, para induzir um comportamento no seu leitor primeiro. Esse é o X da questão. Bom, terminamos o capítulo 3º. Aí tem as notas de rodapé e as referências verticais. Bom, primeiramente as referências verticais, você vê aí, aqui na página 326, né? 126, você vê aí que são várias, né? Várias referências verticais. É uma Bíblia que traz muitas referências verticais. Só que assim, na prática, a gente não tem motivo para ler tantas referências assim. Na prática, até já lemos quase todas elas, e são apenas assim, citações onde determinada expressão aparece. Basicamente, o mais importante aqui são as referências a Josué, né? Porque também é dito a Josué para ele tirar a sandália dos pés e tal. É importante fazer essa leitura. Já fizemos em vídeos passados, né? A citação disso lá em Atos 7. Atos 7 cita essa passagem aqui de Moisés, né? A passagem também de Deuteronômio, né? Que também fala aqui do Deus da sarça, né? É o Deus da sarça e tal. Mas basicamente assim, não tem muito o que acrescentar não, tá? Então são muitas referências verticais. São para o pregador que vai querer, digamos assim, explorar mais os versículos para fins pastorais. E aí é interessante que ele viaje pela Bíblia durante a pregação, que isso lhe dá mais possibilidades para explorar pastoralmente o texto. É mais interessante. Para a gente que no momento aqui a gente não está pregando, a gente só está lendo e interpretando, não precisa, porque é mais do mesmo, tá? E também porque aquilo que a gente encontra de mais importante
já fizemos nos últimos vídeos. A Apocalipse também vai citar, e tudo isso a gente já viu nos últimos vídeos. Então não vou repetir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, entendeu? Beleza, então vamos direto para as notas de rodapé. Aí sim é importante, porque vão assim, explicitar, né, a capacidade, a qualidade da Bíblia, que é um dos nossos objetivos, né? É esse. Então vamos lá, primeira nota de rodapé para o capítulo 3 é esse, que vai tratar de explicar, de apresentar essa parte chamada o chamado do resgatador, tá bom? Que vai até o versículo 28 do próximo capítulo. Ele vai dizer assim: essa parte apresenta o chamado de Moisés para resgatar os israelitas da escravidão egípcia. Há duas divisões, uma que vai do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 17 do capítulo 4, que é uma parte enorme, 90% ou mais do texto, e uma que vai do versículo 18 ao versículo 28. A primeira parte lida com o chamado propriamente dito, enquanto a segunda aborda as implicações do chamado. Moisés não estava diante de uma simples mudança vocacional. Ele, que estava ali como pastor de ovelhas, vai passar a ser pastor de gente, né, de pessoas. Ele enfrentava uma reorientação total de sua vida, de fato. Bacana. Vem aqui agora uma próxima nota, que vai pegar do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: o cenário para a reorientação da vida de Moisés está estruturado nesses versículos. Versículo 1 vai falar de Jetro, o sogro de Moisés. Ele era conhecido por dois nomes, Jetro e Reuel. Já vimos isso no capítulo passado. Lembrando que a versão King James atualizada, também estuprando o texto, vai colocar um aposto explicativo logo após a palavra Jetro, acrescenta Reuel. É uma invenção, não tem isso em nenhum texto em hebraico, tá? Mas é um acréscimo do tradutor. Não é nem do autor, não é do copista, é do tradutor daquela Bíblia. Beleza, mas aqui não tem essa questão aí. Aí ele vai comentar aqui também o Sinai, né? Em hebraico, Horeb, outro nome para o Sinai. Beleza, aqui beleza. Então aquela nota de rodapé que eu havia cobrado lá, que deveria ter aqui, ele botou. Aí ok. Aí ele conserta. Estava aparecendo errado, agora ele conserta. Então ele colocou Sinai lá em cima no texto, e não é Sinai, aparece Horeb. Aí aqui ele explica: não, eu coloquei Sinai, mas em hebraico é Horeb. Aí tudo bem, apesar de que eu prefiro que você coloque a tradução literal, ou seja, a verdadeira palavra que aparece lá, era para ser Horeb, portanto lá em cima, e aqui na nota você explique. Há, porém, a possibilidade de ser o Monte Sinai, porque é o mesmo monte. Aí ele explica, mas entendeu? O texto lá está uma tradução mais assim, palavra por palavra, mais fiel ao original. Seja como for, ele inverte, ele coloca Sinai lá e Horeb aqui. E explica: em geral, Sinai é o nome usado para a montanha onde Deus mais tarde se revelará na aliança com Israel. Ele fala aqui do capítulo 19 especialmente. Aqui e também em 17:6 e 33:6, o hebraico usa o nome próprio Horeb. É provável que ambos os nomes se refiram à mesma montanha, por isso a NVT opta por usar o mais habitual, Sinai. Mas enfim, seja como for, perfeita nota, tá? Versículo 2: tecnicamente, o anjo do Senhor, A minúsculo aqui, tá? Nas outras Bíblias, o anjo do Senhor vem com A maiúsculo, nas Bíblias que a gente já viu até aqui. Aí ele explica: tecnicamente, o anjo do Senhor, com A minúsculo, é o emissário autorizado do Senhor, mas a expressão pode ser usada de forma mais ampla para descrever outras manifestações visíveis do Senhor. Aí ele manda ver Gênesis, né? Ele manda ver Juízes, onde há manifestações de Deus. A gente não precisa ir lá ver essas manifestações, a gente já foi também em outros vídeos, mas basicamente são manifestações de Deus ali para o homem, né? Para os patriarcas ou para os líderes, enfim, do povo. E nessas manifestações aparece um tal de anjo do Senhor.
e todo mundo vê, ou alguém vê com os olhos da cara esse anjo do Senhor. Na Bíblia, a expressão fogo que ardia muitas vezes representa a inatingível santidade de Deus. Interessante comparação, porque, mas assim, não sei se é o entendimento já do autor, né? Se ele tinha isso na cabeça, mas de fato esse fogo que arde é sim muitas vezes símbolo até do Espírito Santo, da santidade de Deus, né? O fogo que no tabernáculo não podia se apagar representava a presença de Deus. A coluna de fogo no arraial, na peregrinação de 40 anos no deserto, representava a presença de Deus, né? É a presença de Deus. Shekinah, que em aramaico, o hebraico, agora não me recordo, vai significar vizinho, né? O vizinho, a vizinha, é a Shekinah, que mora ao lado, que está presente o tempo todo, portanto. Então a Shekinah, a presença de Deus no arraial, era simbolizada pela coluna de fogo. Então o fogo que arde indelevelmente, né? Arde, digamos assim, o tempo inteiro. Aí tem o vocativo, né? Moisés, Moisés. O chamamento de Deus, é assim que Deus chama Moisés, Moisés, Moisés. Essa repetição denota também, demarca também uma ênfase, né? Deus conhece seu povo pelo nome e os indivíduos são importantes para ele. Então, chamar pelo nome, Deus chama pelo nome. Isso sempre, na Bíblia, Deus chama pelo nome. Samuel, Samuel, chama pelo nome. Jesus, quando aparece para Saulo, também chama pelo nome. Versículo 5: o solo em torno do arbusto era terra santa. O comum não pode tocar o sagrado sem ser transformado ou destruído. Ver puros e impuros em Levítico 11, 1, 15 e 33, página 211. Já no início de Êxodo, Deus deixa claro que ele é o absolutamente outro em relação à criação, uma realidade que não pode ser ignorada num relacionamento divino-humano adequado. A palavra santo ocorre poucas vezes na Bíblia antes de Êxodo 3:5. Agora ela passa a ser a descrição central de Deus no Antigo Testamento. Em outras línguas semíticas, a mesma raiz raramente aparece. Nelas o termo não descreve uma qualidade moral, mas simplesmente o que é outro em relação ao ser humano. Aquilo que não é humano, portanto, aquilo que é espiritual, aquilo que é divino. Isso é o sagrado, no contexto da leitura aqui de Êxodo. Os deuses pagãos, por exemplo, eram santos, apenas no sentido de serem outros. Eles faziam tudo o que os seres humanos fazem, o bem e o mal, mas em maior escala. Então, aqui na altura da leitura, da interpretação correta de Êxodo 3, ser santo não é ser sem pecado. Ser santo não é nem sequer ser separado, no sentido de ser escolhido por Deus. Ser santo aqui é aquilo que é diferente de humano, é aquilo que é o outro, é aquilo que está lá, aquilo que não é igual a nós, aquilo que não é humano. Tanto é que ele vai explicar aqui, muito boa essa nota, ele vai explicar aqui que até os deuses pagãos eram santos. Não porque não pecam, porque eles erravam. Pecar não é bem a palavra, mas eles erravam. Não porque não tinham defeitos, porque eles tinham. Não porque eles não eram falsos, porque eles eram falsos. Os deuses pagãos eram santos porque eles não eram humanos. Eles eram outros. Eles eram desconhecidos, de outra natureza, separados, se entendermos neste sentido de que possuem uma natureza separada da natureza humana, mas não separado para ser santo, no sentido de ser escolhido. Esses outros significados da palavra santo virão no Antigo Testamento e sobretudo no Novo, aos poucos, no decorrer da revelação. A revelação bíblica, ela é contínua, ela vem ao longo de séculos, ela é sempre ressignificada e complementada, inclusive até hoje, né? Quando lemos a Bíblia, nós de alguma maneira vamos dando interpretações novas
O protestantismo deu várias novas interpretações que nunca antes foram dadas a vários textos e tal. E isso continua até hoje. E toda hora que aparece uma igreja nova, é uma nova interpretação que é dada a algum determinado versículo. Bom, aí excelente nota de rodapé. Aí ele continua assim: na Bíblia, por outro lado, a perfeição moral é uma ideia central para o termo santo. Na Bíblia, ou seja, não é aqui em Êxodo, na Bíblia, pega a Bíblia toda, tá? Muito além do Êxodo, aí você vai ter uma interpretação do que seja santo. Ele vai dizer aqui, do que seja moral, perfeitamente moral. Ele vai dizer aqui, na Bíblia, por outro lado, a perfeição moral é uma ideia central para o termo santo. Então, na Bíblia como um todo, ele vai dizer, ser santo é ser moralmente perfeito. E isso implica não ter pecado, isso implica ser chamado, ser separado por Deus e tal. O Deus verdadeiro é o único ser no universo que realmente se distingue deste mundo e é digno de ser denominado santo nesse sentido geral. Então, Yahvé é santo num primeiro momento porque ele não é humano, ele é separado da natureza humana, como até os outros deuses pagãos também são, mas num segundo momento, numa segunda denotação da palavra santo, ele também é santo no sentido de ser digno moralmente, de receber adoração, de ser ético, né? De ser, enfim, o verdadeiramente digno em seu caráter, né? De ser perfeitamente coerente e moral em seu caráter. Então, ele é o verdadeiramente santo. No arbusto em chamas, Deus revelou a sua alteridade, ou seja, a sua preocupação para com o outro, né? A sua inclinação para o outro. Mais tarde, no Sinai, ele revela seu caráter moral em suas exigências para aqueles que seriam seus parceiros na aliança. Recomendo fortemente a leitura do livro A Ética do Sinai, da editora Sefer, tá? Cujo nome do autor eu esqueci. Versículo 6. Esse Deus transcendente tinha se comprometido com os antepassados de Moisés numa promessa fiel mantida por centenas de anos. Moisés ficou extasiado diante do único, santo e transcendente Deus de Abraão, seu pai. A Septuaginta traz seus pais. Essa expressão seu pai, que é citada aqui por Deus, a Septuaginta traz seus pais, no plural. Jesus citou esse versículo ao debater com os saduceus sobre o conceito de ressurreição, lá em Mateus 22, 32, Marcos 12, 26, ou Lucas 10, ou Lucas 20, 37. Versículo 7. A contínua escravidão e a opressão de Israel tocaram o coração de Deus. Aí só não diz aqui que demorou para tocar, né? Porque eles tiraram, como eu falei, o demarcador de tempo, né? Só agora vi, só agora ouvi. Versículo 8. Além de libertá-los, Deus também os levaria à terra que ele havia prometido a Abraão, lá em Gênesis 13. Leite e mel com fartura. Essa expressão leite e mel com fartura. A terra era rica para a agricultura, com pastagens para o rebanho e flores das quais as abelhas podiam fazer o mel. Pausa, aqui eu tenho que fazer um comentário. Realmente, ele já na tradução, quando ele fala que ele usa a expressão terra que produz leite e mel com fartura, eu já havia comentado, essa tradução induz a uma única interpretação, de que a terra tem gado leiteiro e de que a terra tem abelha. Aqui ele até reforça essa interpretação, né, dizendo, olha, a terra era rica para a agricultura. Aí aqui não sei o que isso tem a ver com leite, né? Então já ficou meio esquisito aqui. Ele está induzindo a você ler que a terra era boa para leite, farta em leite. Bom, mas deve ser por conta do pasto para o gado, só se foi isso. A terra era rica para a agricultura, com pastagens para o rebanho, ok. E flores das quais as abelhas podiam fazer o mel. Aí quer dizer, ele realmente amarra na questão das abelhas. Então, mel aqui é mel de abelha e ponto final. Há passagens em que o mel deve ser visto, né, traduzido como mel de abelhas mesmo. Mas aqui a gente já viu alguns comentaristas dizerem que esse mel não precisa ser necessariamente mel de abelha. Até porque
pode ser traduzido como seiva, como sumos de vegetais diversos para fazer suco, extratos e tal. Bom, nunca saberemos ao certo. Cananeus, jebuseus e todos os outros povos, né, dizem que eram 20 e tantos povos que habitavam habitavam a Terra Prometida. A lista dos povos que viviam em Canaã indica a importância dessa faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Essa região era muito disputada por ser um cruzamento vital para o comércio e a comunicação entre o Egito e o resto do Antigo Oriente Próximo. Parecia impossível imaginar que Israel um dia teria a sua posse exclusiva. Mas até hoje a porrada estanca lá, né? Não tá fácil não manter essa posse, né, exclusiva. Versículo 10. A compaixão de Deus entraria em ação para salvar seu povo sofredor, mas seria por meio de um resgate humano. Muitas vezes, Deus é conhecido entre nós pelo modo como seu povo executa a sua vontade. Do versículo 11 até o versículo 17 do capítulo 4, ele vai dizer assim: em sua resposta, Moisés apresentou 4 razões alegando não ser a pessoa certa para cumprir o chamado de Deus. Embora cada razão, em tese, se relacionasse a Moisés e sua habilidade, as respostas de Deus mostram que, na verdade, eram questões sobre Deus. É o que eu já antecipei, né? Versículos 11 e 12. Moisés primeiro argumentou, dizendo-se indigno de uma tarefa daquela grandeza. Mas Deus respondeu que esse não era o problema. A insuficiência humana não tem importância alguma se a presença de Deus está com a pessoa. Versículo 12. Na Bíblia, muitas vezes, um sinal ocorria depois que uma pessoa ou uma nação tinha de decidir se agia ou não agia pela fé. Ele manda ler Isaías 7,14. Um sinal não pode criar fé onde ela não existe. Ao contrário, ele encoraja a pessoa que exerceu sua fé. Ou seja, uma boa nota de rodapé, porque ela dá a entender o quê? Olha, eu só vou enviar o sinal se o povo me adorar no monte. Como lá em Êxodo 19 o povo vai adorar a Deus no monte, aí ele faz o monte tremer e fumegar. É uma boa explicação, é uma boa uma nota de rodapé para se defender a tese de que não há nenhum problema no versículo 12, aquele que eu havia relatado, né? Que é um sintoma de ficção e tal. Pode ser, eu aceito essa explicação para debater isso aqui. É uma boa. É isso que eu gosto, né, de ver nas bíblias de estudo, né? Notas inteligentes que fazem você ir e voltar o tempo todo, inclusive mudar de ideia ou colocar sob suspeita. Do versículo 13 ao 22, ele vai dizer assim: o segundo argumento de Moisés foi que ele não tinha conhecimento adequado. Ele não sabia o nome de Deus. Isso pode significar que o nome pessoal de Deus ainda não havia sido revelado. Pode ser também que Moisés indicasse desconhecer a fórmula secreta, a magia que se esperava de um homem de poder. O nome é dito lá em Gênesis, né? Gênesis 6, se não me engano. Que Enoque foi o primeiro a usar o nome de Deus, só que não diz qual era o nome. E, portanto, Enoque, ele era o cara que dominava os mistérios. Tanto é que tem livro de Enoque aí, livro apócrifo, né? O personagem Enoque é muito utilizado pelos apócrifos como uma espécie de mago, né? De místico, de gnóstico. E aqui Moisés, ele tem esse nome, assim como Enoque, ele também tem. E por isso também que Moisés, ele tem muitos apócrifos que exploram o personagem, né, de Moisés. Moisés é o cara que tem um conhecimento, ele é o gnóstico, ele é o cara que tem um conhecimento, ele é que revela o nome de Deus a todo mundo, porque para ele primeiro são reveladas as coisas.
Então pode ser também que Moisés indicasse desconhecer a fórmula secreta, a magia que se esperava de um homem de poder. O interesse nesse tipo de coisa era comum no antigo Oriente Próximo, onde se acreditava na possibilidade de exercer algum controle sobre os deuses por meio do uso místico de seus nomes. A resposta direta de Deus é quase um enigma, mas no âmago de sua resposta está uma afirmação de sua fidelidade no passado e uma demonstração de conhecimento no futuro. Não há nada de mágico no nome de Javé. Não se trata do conhecimento de fórmulas secretas e poderes mágicos. Trata-se do caráter de Deus e de seu domínio sobre a história. A importância desse nome se deve ao caráter incomparável e à natureza de quem o carrega. Aí vem a nota Eu sou o que sou, versículo 14. Eu sou o que sou. Uma possível tradução para esse nome é Eu serei o que eu serei, como nos explica a mesma nota lá na Tebe, né? Refere-se a um Deus que é autossuficiente, autoexistente e ilimitado, o único ser do universo que não depende de coisa alguma para a sua existência. Como também nos orienta a Tebe, né? A NA, perdão, eu serei, pode ser traduzido assim, né? Eu sou o que estou, porque o verbo ser e o verbo estar no hebraico são a mesma coisa. Então você pode traduzir assim: meu nome é Eu sou o que sou, ou Eu sou o que estou contigo, eu sou o que estarei com vocês, com o povo e tal. Então o nome de Deus, essa revelação Eu sou o que sou, é mais do que revelar um nome, é revelar uma promessa. Eu estarei com vocês. É uma aliança, tudo embutido no mesmo nome. Versículo 15, Javé. Javé é a transliteração do nome próprio hebraico YHWH, cujas vogais se perderam, e aí os judeus pós-exílio não sabiam mais pronunciar e virou o tal do nome inefável, que não pode ser pronunciado e tal. Esse nome é provavelmente uma forma do verbo hebraico ser, por isso poderia significar ele traz à existência, ou aquele que é, ou eu sou. Excelentes notas de rodapé aqui da NVT. Posteriormente, não se permitia que os judeus falassem o nome de Deus em voz alta, de modo que o texto hebraico recorre às vogais da palavra Adonai, que significa Senhor ou Mestre, sempre que o nome próprio de Deus, YHWH, aparece. Na leitura oral, o leitor hebreu pronunciava Adonai, mesmo que no texto aparecesse YHWH. Não conhecemos a real pronúncia do nome divino. O termo Javé, ou Iavé, que é amplamente utilizado, é somente uma suposição. A expressão Jeová é um termo artificial que resultou da combinação das vogais de Adonai com as consoantes YHWH. Eu já vi Bíblia, como a Bíblia recente agora de 2023, da Edições Paulinas, colocar JHWH. Aí como o doutor, aquele do Necromante, do canal do Necromante, né? Oswaldo Luiz Ribeiro afirma, né? Vulgarmente, JHWH é meus ovo, como ele costuma dizer. É uma tradução péssima, não tem J aqui, é Y. Na NVT, YHWH aparece em geral como Senhor, em caixa alta. Na verdade, essa caixa alta aqui, o correto aqui na verdade, caixa alta era para ser só o S, né, de Senhor. Só que a palavra Senhor, quando ela vem como tradução de YHWH, ela está em versalete. Essa aparência dos caracteres de Senhor aqui, a gente chama isso de versalete. Não é itálico, não é negrito, não é caixa alta, o certo aqui é versalete. Mas é traduzido por Javé em alguns casos, como nesse versículo, no qual se faz um comentário a respeito do nome em si. Aí ele também vai dar outras passagens onde aparece em versalete a palavra Senhor. Bom, muito boa a nota, muito boa. Eu destaco aqui, além da explicação do nome Adonai, Jeová,
É muito excelente, excelente nota de rodapé. Eu destaco aqui também a outra possibilidade de tradução do nome de Yahvé, né? Eu sou, que aparece assim: eu sou o que sou, em quase todas as Bíblias, ou eu sou o que serei, como aparece na Tebe. Mas aqui ele ainda dá outras possibilidades. Ele explica que esse nome é provavelmente uma forma do verbo hebraico ser, e por isso poderia significar ele traz a existência. Então, só que ficaria esquisito, né? Você traduzir o versículo 15 da seguinte maneira. Ficaria assim, ó. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que traz a existência. Não fica muito palatável, né? Aí ele manteve aqui: eu sou o que sou. É mais tradicional, né? É mais assim, é mais forte, né? Eu acho melhor manter mesmo e não inventar. Ou aquele que é, eu sou aquele que é também. Eu acho que tem uma Bíblia que traz assim: eu sou aquele que é. Eu não me lembro qual é. Bom, muito boa, excelente. São as melhores. Até aqui tá ganhando. A NVT não ganhou até aqui como sendo a melhor tradução. Eu acho que a melhor tradução até aqui do capítulo 3º ficou com a Ave Maria e a NA, tá? A NA traz o travessão, né? O texto, o discurso direto com os travessões. Eu acho muito legal isso. Fica um texto assim mais próximo de uma narração de livro, né? De literatura. Você vê o travessão e tal. A Ave Maria não traz o travessão, coloca entre parênteses as falas, né? Mas ela também tem uma linguagem, as palavras mais rebuscadas, assim, usando a segunda pessoa do plural, vós sois, usar muito vós e tal. Achei muito legal, eu gosto muito disso na Bíblia. Mas a NVT teve, assim, não foi a melhor tradução, porque não se destacou por nada disso, ainda cometeu uns estupros tradutivos que eu já destaquei. E só não foi de todo ruim porque lá no versículo 21, no versículo 22 especialmente, ela faz a melhor tradução que a gente viu até aqui, daquela passagem das israelitas que deveriam pegar, né, pedir os objetos de ouro e prata e as roupas caras às suas vizinhas egípcias e às mulheres que estivessem visitando suas casas. Ali foi ponto alto. Mas em compensação, as notas de rodapé da NVT, eu nem terminei de ler, hein? Ainda faltam mais algumas. Estão dando um banho em todas as outras notas de rodapé. Assim, no geral, né? Há boas notas de rodapé nas outras Bíblias. A Ave Maria tem uma nota só de rodapé, uma nota gigante, muito boa também. E a NA e tal. Eu vou esperar para ver ainda a King James 1611, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que são Bíblias, e a própria Jerusalém, que prometem também trazer boas notas. Mas até aqui ninguém está ganhando em qualidade das notas da NVT para o capítulo 3º. Palmas para a NVT. Vamos continuar então. Versículos 16 e 17. Moisés tinha de dizer aos israelitas que o Deus que agora lhes falava era o mesmo Deus que seus antepassados conheceram e adoraram, e que ele os levaria para uma terra fértil que seria tirada das mãos de muitos outros povos. Ou seja, Deus está prometendo aqui guerra, né? A mensagem de Moisés não era uma fórmula mágica, mas a palavra de um Deus que, mesmo estando do lado de fora da história, pode entrar nela e dirigi-la. Na verdade, aqui, Deus não entra na história e a dirige. Deus, ele contém a história, ele abarca a história. Só um comentário aqui. Leite e mel com fartura. Ele volta a repetir leite e mel, mas ele já comentou lá atrás, né? Já vimos. Versículo 18, ele fala da palavra Hebreus.
Ele manda ali a nota no versículo 15 do capítulo 1 e tal, são os Rabiru, né, e tal, já falamos sobre isso bastante. Depois ele vai para a expressão uma viagem de 3 dias para oferecermos sacrifício. Estou ansioso para ver o que o comentarista vai dizer sobre isso aqui. Ele diz assim: se considerarmos o resgate dos israelitas da escravidão como o propósito primordial do êxodo, esse parece ser um pedido falso. Olha, excelente nota. Ninguém tratou disso aqui e essa Bíblia está tratando. De novo, se considerarmos o resgate dos israelitas da escravidão como o propósito primordial do êxodo, ou seja, se considerarmos que Deus mandou Moisés libertar o povo para ir para uma outra terra e não apenas mandou Moisés pegar o povo e ali fazer uma adoração no monte e voltar para o Egito, esse parece ser um pedido falso. Mas o propósito primordial de Deus era criar um povo para si, e ele estava levando os israelitas para o deserto a fim de ensiná-los a adorá-lo. Não, coisa nenhuma. Aqui você está passando pano, né? Aqui o comentarista visivelmente está passando pano para poder defender depois, né, a infalibilidade da Bíblia. Não, meu amigo, claro que não. É claro que não. Deus, ele deixa claro para Moisés: olha, o objetivo aqui dessa bagaça é eu pegar vocês e levar para outra terra. Ele não fala para Moisés: ó, meu objetivo é pegar vocês, levar para o deserto e chegar lá e ensinar vocês a me adorarem. Ele não fala isso para Moisés. Ele não fala isso para Moisés falar para os anciãos. O que Deus fala para Moisés falar para todo o povo, para os anciãos, é que o objetivo é pegar todo mundo e levar para uma terra que manda leite e mel. Não é para pegar todo mundo e ensiná-los a adorar. Tá? Não é. Então é sim um problema. É sim um problema, digamos assim, de ética desse Deus. É claro que esse Deus aqui, Yahvé, é um personagem, um bonequinho de massinha na mão do autor. Nós estamos diante de um texto de ficção. Mas se concedermos por um momento que é um texto que narra fatos históricos, verídicos, seria um problema para o caráter de Deus, para a aceitação do caráter desse Deus, porque seria necessário concluir que esse Deus é um ser de caráter não tão respeitável assim, porque ele está mandando Moisés mentir. Ele está dizendo para Moisés falar para todo mundo que o objetivo é levar o povo para sair da escravidão e entrar numa terra muito boa, e depois num segundo momento ele fala assim: olha, mas não conta isso para o faraó não, conta que vocês vão ali apenas fazer uma adoração rapidinho, tá? Então é sim um problema, acaba não sendo porque a gente sabe que é um texto ficcional, mas se você acreditar, como todos os protestantes acreditam, que tudo isso aqui é a mais pura verdade, aconteceu vírgula por vírgula do que está escrito aqui, na vida real, na história, então você vai ter que admitir que está diante de um problema moral, né, do caráter desse Deus, que manda fazer uma coisa, depois ele manda omitir isso que ele manda fazer e contar uma outra coisa para o faraó. Então é um Deus que ensina Moisés a mentir. Bom, então essa nota aqui de rodapé eu estava ansioso, eu estou ansioso para ver o que o comentarista vai dizer, mas realmente não colou, acabou passando pano, acabou morrendo na praia. Só porque brincadeira, hein? Só porque eu estava elogiando as notas de rodapé da NVT. Bom, essa aqui não vai fazer o comentarista sair com nota 10. Ia ficar com 10 na minha avaliação, mas após esse comentário aqui do versículo 18, não vai ficar com 10. Versículo 19, eu sei. Ver um coração endurecido em 14:4-8, página 144. Beleza. Isso aqui a gente não vai ver, tá? Não vai ver. O vídeo vai ficar aqui 3-4 horas de vídeo. Não tem como. Até porque também não tem necessidade. Se fosse uma coisa muito necessária, eu até iria lá. Mas aqui a gente não vai ver, tá? Não os deixará ir, a não ser que uma poderosa mão o force. Outra nota que eu tô ávido para saber o que ele vai falar.
não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Conforme a Septuaginta e a Vulgata, o hebraico não traz não os deixará sair, nem por mão poderosa. Então, aqui apenas uma nota tradutiva, né? Essa expressão aparece assim: não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force, aparece na Septuaginta e na Vulgata Latina. No hebraico, né, na Bíblia Hebraica Stuttgartense, aparece não os deixará sair nem por mão poderosa. Mas tanto faz. Versículos 20 e 21. Aí a última nota do capítulo 3. O poder de Deus ficaria evidente, e além de permitirem que os hebreus partissem, os egípcios também lhes pagariam para fazê-lo. Ok, bom. Gente, demorou, mas chegamos ao fim da nossa leitura e comentário de Êxodo 3 pela Bíblia NVT. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.